Outros exames que a mulher tem que ser lembrada é sobre ultrassom do útero, ultrassom da mama, mamografia, densitometria. Por exemplo, se eu tenho uma queixa de fluxo menstrual aumentado, eu tenho que fazer uma avaliação da minha cavidade uterina para saber se eu tenho pólipo, mioma, algum inchaço que a gente considera adenomiose, e isso é feito através do ultrassom transvaginal ou pélvico. Porém, se a menina tem a palpação de algum nódulo, tem alguma área diferente na mama, o médico pode sim pedir o ultrassom das mamas, mas isso não é obrigatório. E uma coisa legal para a gente lembrar é que o ultrassom da mama, ele não detecta câncer de mama. O que vai detectar o câncer de mama é a mamografia. E a mamografia, ela é realizada depois dos 40 anos aqui no Brasil. No exterior, nos Estados Unidos, acima de 50 anos. Mas no Brasil, anualmente depois de 40 anos, a gente faz o rastreio nas mulheres. Agora, se você tem uma parente de primeiro grau que teve câncer de mama e essa paciente era jovem, com menos de 50 anos, 10 anos antes você pode começar a fazer o rastreio da mamografia também. E caso o médico detecte alguma alteração. Mas doutora, por que eu não posso fazer mamografia com 20 anos? Porque a mamografia, gente, é uma radiação, é um raio-x que vai penetrar na sua mama. E essa mamografia, ela pode alterar células ali. Não tem necessidade de eu fazer esse exame antes, porque quando eu faço numa mama jovem, às vezes eu não vou identificar imagens que eu preciso ver nessa mama, porque a mama é mais densa, ela tem mais glândulas, é mais difícil a visualização com esse raio-x que é chamado de mamografia. Então a gente começa em pacientes mais maduras, porque a mama já está mais transformada em tecido gorduroso misturado com glândula. Um outro exame que a gente também pode lançar mão é a densitometria óssea, para aquelas pacientes que já passaram pela menopausa ou que tem uma alteração de histórico familiar de alteração de osteoporose, por exemplo, em uma parente de primeiro grau, ou que tem um fator de risco, como o uso de corticoide e algumas outras medicações que podem antecipar essa osteoporose. A densitometria geralmente é solicitada só depois de 50 anos ou depois que essa mulher entrou na menopausa. É com ela que eu vejo a quantidade de massa no osso que essa paciente tem e se existe ou não a possibilidade dela fazer o tratamento com bifosfonatos, com cálcio. Então a gente vai avaliar a massa óssea nessas pacientes de risco ou mesmo nas pacientes que já entraram na menopausa. Eu quero lembrar também que existe a possibilidade da colonoscopia depois de 50 anos, que é um exame chato, quase ninguém gosta de fazer, porque o preparo é difícil, mas é necessário, porque é um exame que ele detecta pólipos, cânceres de dentro do intestino, que é mais comum em pacientes mais idosas, ou que também tem histórico familiar de câncer intestinal antes. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar é que quando você vai ao ginecologista, ele vai te fazer um monte de perguntas. E dentro dessas perguntas, ele vai triar aqueles exames de bioquímica que são necessários para você. O exame seu vai ser diferente da sua amiga, por exemplo. Esses exames, eles detectam colesterol, alteração glicêmica, vai ver se você tem anemia, se tem alguma deficiência nutricional de vitaminas, como a vitamina D, por exemplo. Pacientes com irregularidades do ciclo menstrual também se beneficiam quando a gente faz uma triagem hormonal, mas cada caso vai ser individualizado. Isso não é um protocolo para todas as meninas.